Bom, novamente nós tivemos uma queda do dólar para a gente poder entender o que está acontecendo. O economista Denis Medina aqui conosco. Denis, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Denis, explica para a gente o seguinte: a que se deve essa queda do dólar e ele está hoje abaixo dos R$5? Heródoto, são vários fatores combinados, né? A gente teve a queda da inflação aqui no Brasil, que de alguma forma entrou dentro da banda da meta de inflação brasileira, então isso é um fator economicamente positivo para o Brasil. E, por outro lado, nos Estados Unidos também houve uma queda da inflação. Então, com a expectativa da queda da inflação mais rápida nos Estados Unidos do que o esperado, também existe, né, cria-se a expectativa de que o Fed, o Banco Central Americano, reduza ou acabe com a elevação da taxa de juros por lá. E aí, como a nossa taxa de juros ainda é alta no Brasil, isso torna nosso investimento no Brasil um investimento muito atrativo para investidores estrangeiros. Então, isso acaba atraindo dólares para o Brasil e isso faz com que a cotação da moeda caia. Quer dizer, quanto mais dólares vier de fora, porque para dentro a tendência, então, é ou manter abaixo dos 5 ou até cair um pouco mais. Alguns estudos dizem que a banda do dólar agora, né, a partir... Antes falava os dólares entre 5,10 e 5,20, né, e agora já estão falando entre 4,80 a 4,90. Então ele ainda está abaixo fechou ontem abaixo de $5, de R$5, e talvez ainda caia um pouco mais, mas ele vai ainda flutuar nessa faixa entre 4,80 e R$5. Essa é a expectativa do mercado. Denis, algumas pessoas pensam em investir em dólar. O dólar é um investimento ou é muito arriscado porque tem esse sobe e desce, sobe e desce? Existem, assim, depende muito dos objetivos de cada investimento, né? Se você tem planos, por exemplo, de viajar, então talvez fazer uma poupança em dólar faça sentido. Se você tem planos, né, de comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa em dólar, talvez faça sentido. O dólar é uma moeda forte, reconhecidamente mundialmente como uma reserva de valor importante, porque é uma moeda forte. Agora, de tempos em tempos, tem essas flutuações em relação ao real. Então, não é um objetivo, não é uma indicação específica investir em dólar, mas pode compor uma carteira de investimentos como um percentual do seu investimento. Isso vale a pena, sim. Denis, o dólar em queda, logicamente, é uma boa notícia. Mas tem o outro lado. O que é que acontece com os produtos brasileiros do exterior e o que acontece com os produtos importados do Brasil quando o dólar cai? Isso afeta a nossa economia diretamente, né? Então, quando nós consumimos muitos produtos acabados, muitos produtos de mais tecnologia que são importados. Então, para a importação, para esses produtos que a gente... celulares, computadores, uma série de eletrônicos, são importados. Então, a gente acaba tendo uma queda nesses preços porque a taxa do dólar cai. Por outro lado, nossas pautas de exportação, e aí nesse caso são, em grande maioria, commodities, minério de ferro, soja, café e outros produtos agrícolas, acaba sofrendo porque o preço internacional é baseado no dólar. Então, em reais, o exportador acaba recebendo menos reais. Então tem os dois lados, né? Tem o lado que alivia um pouco os preços de consumo de produtos de maior valor agregado, mas por outro lado prejudica um pouco as exportações, porque a gente acaba recebendo os mesmos dólares que valem menos reais. Denis, a gente hoje encontra em supermercados, país inteiro, alguns produtos importados na prateleira, coisa que no passado não era tão comum. Agora, com essa importação, então, do real mais forte, né, e comprando mais com menos dólar, isso pode também influenciar na inflação do país? Pode ajudar a derrubar a inflação do país? Pode ajudar por vários fatores, né? Um dos fatores, por exemplo, os combustíveis. Quando a gente fala de preço dos combustíveis, a Petrobras ainda não mudou a política de preços, os combustíveis ainda são baseados na paridade de preços internacional. Então, apesar do preço do petróleo estar subindo internacionalmente, com o dólar caindo em reais,
a gente acaba vendo isso impactar nos preços pode vir a impactar em breve no preço dos combustíveis. Agora, os combustíveis impactam em todos os produtos que são transportados, mas, como você bem citou, os produtos do supermercado ou outros produtos importados, isso tudo acaba tendo uma queda. Então, isso pode, sim, em breve, nas próximas medições de inflação, ter um impacto positivo para nós, Brasil, né? A gente pode ver a inflação caindo por conta desse dólar mais baixo, né? Pelo menos uma pequena participação disso é positivo para nós, sim. Agora, é recente essa disposição? Cai a inflação nos Estados Unidos e o dólar cai no Brasil? Quer dizer, nós estamos cada vez mais ligados a essa globalização financeira. Exatamente. E de tudo, né? Se a gente pensar, muitos fatores são importantes por conta dessa paridade do dólar, né? Então, os investimentos hoje têm muita facilidade de transitar internacionalmente. Então, é relativamente simples eu investir em outros países, em outras moedas, e assim no mundo inteiro. Então, é fácil para outros países também escolher outras moedas que podem ser fortes, economias que podem se beneficiar com o crescimento, como a economia brasileira. E nós somos um país emergente, país de grande extensão territorial, grande participação no PIB mundial, grande população, então nós somos sempre vistos, né, como uma possibilidade de investimento. Então, um ambiente favorável a investimentos, como regras claras para isso, uma moeda forte, crescimento da população e do PIB, isso nos torna mas nos torna uma oportunidade importante de investimento internacional. Então, olhando, né, as políticas econômicas do mundo inteiro, se nós conseguirmos atrair investimentos, estamos inseridos já, né, nesse cenário de investimentos internacionais. Então, se nos tornarmos um destino seguro para investimentos internacionais, isso pode ser até muito melhor, porque pode vir mais capital, mais investimento, isso gera mais empregos, mais crescimento econômico. Então, existem possibilidades muito positivas para o Brasil nos próximos anos. Agora, esse dinheiro que vem de fora, um que vem para ser aplicado um investimento de médio e longo prazo. E outro é aquele que entra e sai, né? A bolsa está barata, o pessoal vem lá de fora, compra, espera a bolsa subir, vende, volta. Aí vai ver. Exatamente. Existem dois tipos principais de investimentos. Um é o chamado investimento direto, que é quando a empresa ou a pessoa física traz dinheiro para comprar uma empresa ou para fazer investimentos para construir uma ferrovia, uma rodovia, investir. A gente viu o marco do saneamento, atraiu muito investimento. Isso é investimento direto. Traz dinheiro, vem aqui e faz o que tem que fazer. E isso é investimento de longo prazo. Porque, imagina, fez uma rede de saneamento, de água, de esgoto. Isso fica usando por décadas, né? E existe outro tipo de investimento, que é o investimento indireto, que é esse investimento especulativo do mercado financeiro. Então, ele vem, aproveita taxas de juros nesse momento. Se a taxa de juros depois começar a cair muito e ficar desinteressante, esse capital migra rapidamente para outros países onde tenha uma atratividade melhor de investimentos de curto prazo. Então, temos, né, essas duas possibilidades: investimento direto, que é o investimento de mais longo prazo, e o investimento indireto, que vem direto através de bolsa de valores, através de títulos financeiros, como os títulos de dívida do governo federal. Esse é um investimento de mais curto prazo e mais buscando um capital especulativo. Assim. A taxa subiu, caiu, taxa nos Estados Unidos, a taxa vai permanecer alta no Brasil, acaba migrando o capital para cá. Se essa relação se inverte, né, e o Brasil precisa ter uma taxa um pouco mais alta, porque é um destino de risco, né, então existe a necessidade de pagamento de um prêmio de risco, pelo risco Brasil. Então, se a gente continuar atrativo, a gente continua atraindo investimentos. Se a taxa cair demais, existe uma fuga de capitais, aí o dólar sobe bem rapidamente. Se as políticas econômicas não forem favoráveis a crescimento, se a gente começar a ter um Estado muito forte, inchado, gastador, que coloca em risco as contas públicas, o capital foge daqui. Então, esse é um movimento que a gente precisa estar atento, e isso que causa as oscilações do dia a dia do dólar, né? Porque se você olhar no longo prazo, a gente tem uma estabilidade mais visível, né? Mas no curto prazo existe uma oscilação ainda muito grande. Então, esses dois tipos de capitais são características diferentes,
para momentos diferentes de investimento também. Denis, muito obrigado pela gentileza. Até mais. Obrigado, Heródoto. Bom dia. Nós agradecemos ao economista Denis Medina conversando um pouco conosco a respeito, então, aí da pressão sobre o dólar.